Salve, salve, meu caro, minha querida, como é que você está por aí? Espero que você esteja muito bem. Vamos hoje começar aí, né, enfim, a falar do livro chamado Sol na Cabeça, do grandioso, né, Giovanni Martins. Obra essa que está aí, meu caro, minha querida, catalogada no vestibular da Federal do Paraná, beleza? Então, assim, a ideia hoje aqui é trocar uma ideia sobre o livro, saber aí, né, certinho quais são os contos, o que a Federal pode cobrar, né, enfim, na sua famigerada prova acerca desses textos, e que você chegue, então, aí no dia 5 de outubro e saiba, né, enfim, aí todas as características, né, meu caro e minha querida, existentes dentro desse livro, que possam te auxiliar, te ajudar aí a resolver, né, enfim, aí todos os exercícios, beleza? Bom, aqui no canal você tem aí também os outros vídeos associados às outras obras, né, catalogadas na Federal do Paraná, tá legal? E a gente tem nesse último videozinho aqui, um vídeo para falar, então, com um pouco mais de calma, né, de todos os contos aí catalogados, né, enfim, do Giovanni Martins, beleza? Por aqui se encontra aí, né, enfim, redes sociais e tal, certo? Sempre por lá, né, tem os videozinhos saindo, legal, né, enfim, no Instagram também eu sempre coloco ali alguma coisinha legal de redação, além de literatura, então segue nós aí, certo? Para que você tenha acesso a esses conteúdos, beleza? E então vamos lá, né, meu caro, minha querida, bora continuar aí, né, enfim, a nossa incursão literária, legal? Vamos falar hoje, então, aqui, como eu te disse, né, da parte de literatura da Federal do Paraná, voltando olhos, então, para a grandiosa obra, né, do tal do Giovanni Martins, né, O Sol na Cabeça, legal? Esse é um livro que muitos chamam de literatura de favela, outros tantos de literatura brutalista, né? E eu chamo de literatura contemporânea, legal? É uma grande obra, um fenômeno literário, na verdade, que acabou sendo traduzido para vários idiomas, né? Reza a lenda que o Giovanni Martins já fechou contrato aí para que os contos do livro, né, sejam adaptados para o cinema, olha que legal. Né? Então, indubitavelmente, galera, né, nos vindouros anos aí a gente vai ver alguma coisa relacionada à obra do Giovanni Martins dentro de outras mídias, né? Essa intersemiose aí legal que é tão bacana, né, entre literatura e cinema. Bom, outra coisa importante de se lembrar, gente, é que esse livro é um livro de contos, né? Então, assim, cada um deles lá, né, são 13 ao todo no livro, né? Obviamente vai ter um enredo, uma história, um personagem e assim por diante, porém, todos convergem, né, para as mesmas características. E são essas características, antes de mais nada, que a gente vai dar uma olhada, beleza? Então, ó, chega junto. Primeira característica, galera, lembrar que esse livro, certo? Sol na Cabeça, é um livro que vai falar basicamente do cotidiano, né, da realidade e tal, das favelas, né? Claro, obviamente ele fala das favelas brasileiras, mas as histórias se passam no Rio de Janeiro, capital do Brasil, onde o próprio Giovanni Martins viveu, né? Ele que foi aí uma pessoa que morou, né? Viveu nessas comunidades, né? E tal, né, galera? Então, assim, ele não está falando de algo que ele não conheça, certo? De algo do qual ele não faz parte. Nesse contexto, como eu te falei antes, né? Por isso que dá para chamar essa literatura, galera, de uma literatura brutalista, certo? Ou seja, ela transfere para as páginas literárias de maneira brutal e de maneira bastante, né, enfim, assim, objetiva aí, toda essa realidade crua, essa realidade degradada, essa realidade corrupta, essa realidade, enfim, violenta, certo? Que infelizmente é a realidade, né, galera, das favelas no nosso país, legal? Ademais, haverá também uma mimetização, olha só que legal, né, da linguagem, então é uma linguagem muito coloquial, muito oralizada, tem bastante gíria, tem bastante expressão, né, enfim, ali da coloquialidade, porém, em alguns contos a gente tem quase uma prosa poética, por exemplo, o conto do Caso da Borboleta, né, do Breno, o conto Rabisco, lá que vai contar a história do Fernando, todos esses contos são mais poemáticos, digamos assim, né? Claro, não chegam a ser uma prosa poética efetivamente, mas dialogam um pouco essa ideia de que o livro, né, galera, por mais brutalista que ele seja, né, ele não se resume tão somente, né, a esses elementos, legal? Ele também vai abordar aí outras questões, outras, enfim, características, né? Tal como faz, por exemplo, Dalton Trevisan, Rubem Braga, né? E tantos outros autores dessa chamada literatura brutalista, legal? Então, assim, basicamente a temática do livro, galera, é a violência, certo? A violência mais diversificada que você puder imaginar, assim, sabe? Pode ser aquela violência verticalizada, certo? Né? Enfim, de poder mesmo, né? Da polícia para com os moradores das comunidades, pode ser aquela violência mais institucionalizada dentro desse ambiente das favelas, pode ser uma violência mais psicológica, pode ser a violência doméstica, né? Pode ser, às vezes, a violência em relação a um preconceito, a uma intolerância, na é verdade. Enfim, as mais plurívocas formas, né, galera, as mais múltiplas formas de violência é indubitavelmente um dos elementos aí, né, que faz parte da história do livro. Bom, o livro, como eu te disse, ele é composto por 13 contos, legal? Cada um deles, galera, certo? Estão aqui os nomes, ó, Rolezinho, Espiral, Roleta Russa, né, o Caso da Borboleta, que eu falei para você do Breno, a história do Periquito e do Macaco,
É legal, né? Casa borboleta, periquito, macaco, meio, né? Enfim, ali, zoológico o negócio. O primeiro dia, o rabisco, a viagem, Estação Padre Miguel, o cego, o mistério da vila, sextou, e o último conto chama A Travessia, legal? Então, assim, todos eles, galera, claro, vão ter, como eu disse a você antes, personagens, enredos, alguns são narrados na primeira, outros são narrados na terceira pessoa, a esmagadora maioria tem um desfecho, né, que é um desfecho meio aberto, assim, sabe, meio vinculado a uma perspectiva de não ter efetivamente um desfecho na história, mas mais do que isso, uma espécie, digamos assim, de conclusão ali para os fatos narrados, né. Então, o livro do Giovanni Martins, ele dialoga muito, né, gurizada, com essa literatura chamada de literatura contemporânea, né, essa literatura pós-moderna, tal como faz, sei lá, Socorro Acioli, a Giovanna Madalosso, né, e tantas outras e outras escritoras aí, né, que produzem literatura na atualidade, legal? O livro do Giovanni Martins foi feito em 2018, né, o Sol na Cabeça, legal? Então ele é bem, né, enfim, recente aí. Bom, o livro, gente, ele vai ter uma ambientação muito parecida nos contos. Em quase todos eles, né, os espaços, ó, eles são muito simbólicos, eles são multiplurívocos, multissignificativos, beleza? Então, quase sempre a gente tem ali a favela, né? Ou então a história se passa, sei lá, dentro de uma escola, na favela, né? Ou ainda numa praia, mas depois o morador vai voltar lá para a comunidade onde ele vive, certo? Então, quase sempre, galera, vai ter essa estrutura, né, de um ambiente social deflagrado, assim, né, por essa, digamos, dicotomia, sabe? De um lado, né, enfim, os empoderados, do outro lado, né, os despossuídos, né, naquela visão lá do Ariano Suassuna. Mas mais do que isso, é uma divisão cultural também, né? É uma divisão que denota a ideia de que a ambientação, ela também influencia, sacou? As personagens, né? A maneira como elas agem, entendeu? Então, os ambientes, ó, eles vão sempre privilegiar isso, ó, a invisibilização, a hostilidade, a visão, assim, sabe, de preconceito, né, de intolerância mesmo contra aqueles indivíduos que são, digamos, cria, né, que advém, entende, desse ambiente, né? Então, em todos os contos, há sempre essa sensação de algo incômodo, sabe? De algo que tá te fazendo mal, cara, de algo que tá te enchendo o saco ali, entendeu? E esse algo, no geral, como o livro denota no título, né, o sol na cabeça, é como se fosse esse sol lascante, né, enfim, riscando o Rio de Janeiro e tal. Mas não é só isso. É o preconceito, é a intolerância, é o desrespeito, é a marginalização, é a violência, a opressão, enfim, né? São essas marcas indeléveis de uma sociedade desigual como a nossa. Bom, a ambientação, então, claro, vai levar os personagens a agirem como eles agem. Então é importante lembrar disso, ó, eles só agem como agem porque as histórias ocorrem onde ocorrem, digamos assim, né? Então, no fim das contas, todas essas histórias que são narradas pelo Giovanni Martins, em maior ou menor grau, elas são metonímias, ó, da nossa sociedade, entende? É a parte pelo todo, né? Ele está narrando uma história, uma parte, né, de uma história, mas na realidade ela representa todo um movimento cultural, assim, né? Que diz respeito, enfim, à nossa sociedade de forma geral, legal? E claro, né, quase sempre os contos são marcados por conflitos, por tensões, certo? Por aquela gradação, sabe, de acontecimentos que vão levar a um desfecho quase sempre, né, que vocês pressupõem fatalista, embora ele não apareça escrito no texto. Lembra? Eu te falei que o desfecho é aberto, legal? Então, assim, ó, é o lance da tal da famigerada literatura marginal, né, galera? O José Faleiro, por exemplo, na atualidade, né? Sei lá, Maria Valéria Rezende também, e outros tantos autores e escritores e escritoras, né, falam muito sobre essa temática, a temática da desigualdade, sabe, da invisibilização, daquilo que a Djamila Ribeiro chama, né, enfim, ali de silenciamento, entendeu? Então, assim, a desigualdade social que aparece nos contos, né, não é só um tema em si, mas é o leitmotiv, né, como diria assim, é aquilo que move, é aquilo que transcende, né, a própria literatura para recair em nós, leitores, para que nós percebamos as dicotomias sociais, entendeu? Das quais, né, fazem parte aí todas essas histórias e tudo mais. Então sempre, gente, são histórias, ó, que englobam muito isso aqui, ó, a precariedade, as condições degradantes de vida, como eu te falei antes, as violências, as tensões, né? Então, assim, raramente você vai ver um conto no qual, sei lá, a pessoa ali, o narrador, ele não tá vivendo uma crise, velho, existencial, tá ligado? Ele não tá passando por um momento horrível ali, né, na sua experiência vital e tal. Sempre tem, né, uma problemática, entende? Sempre tem algo ruim, digamos assim, acontecendo, bacana? E nesse contexto, indubitavelmente, todas as histórias denotam, né, justamente isso. Não é só essa ambientação que é importante, mas o que rola, o que acontece dentro desses limites sociais que muitas vezes não são vistos, legal? Nesse contexto, para retratar esse ambiente,
O Giovanni Martins vai trazer uma linguagem característica, né? A linguagem dele, ela varia bastante, para falar bem a verdade, né? Existem variações aí de registro, certo? Nos contos, né? Alguns contos têm variantes mais elaboradas, mais complexificadas, até mesmo mais rebuscadas, eu diria, guardadas aqui as proporções da palavra rebuscada, né, galera? Né? O cara não é Guimarães Rosa, você entende? Não é esse sentido de rebuscamento. Mas, assim, é interessante observar que quando a gente pega um livro desse para ler, todos acham que o cara é uma literatura, né, de favela, uma literatura marginal, a gente vai ter muito palavrão, é tipo Paulo Lins lá ler Cidade de Deus da vida, né? Só aquilo que vai existir. De fato, existem elementos desses, né? Não dá para dizer que eles não estão ali presentes. Porém, é mais do que apenas uma, digamos assim, reconstrução, uma espécie, digamos, sabe, de transladação, assim, de eu tirar uma foto e trazer para o texto. É mais do que isso. A ideia é que essa mistura entre linguagem coloquial e linguagem formal também é uma mistura da nossa própria sociedade, das nossas próprias vivências, desses dois mundos que são tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos, entenderam? Então, assim, é muito legal, né, como o Giovanni Martins ele consegue ir construindo e costurando essas ideias dentro do livro, a ponto de, às vezes, no mesmo conto, a gente perceber personagens que têm ali, né, uma reflexão existencial mais elaborada, mais crítica, e ao mesmo tempo, né, cara, porra, o mundo inteiro do lado do cara tá, né, enfim, ali, soco, pulo, grito, porrada e bomba, sabe? É tipo aqueles filmes de ação, assim, estilo John Wick da vida, sabe? Missão Impossível e tantos outros, nos quais tem aqueles momentos de calmaria, né, de reflexão, de criticidade, mas eles são sempre seguidos de tiro, porrada e bomba, entendeu? É mais ou menos a ideia que o Giovanni Martins tenta transferir para a linguagem do texto. A linguagem tentando também, né, trazer essa autenticidade, né? Então, ou seja, é muito interessante ver a versatilidade aqui, ó, do tal do Giovanni Martins, né? Essa é uma parada que a Federal pode também se apropriar na sua prova, né? Falar assim que por mais que ele se aproxime do universo que ele está retratando, que no caso são comunidades, né, favelas e tal, pessoas que infelizmente são marginalizadas pelo contexto em que vivem, ele não fica preso apenas, né, a esse tipo de vocábulo, né, a esse tipo de estrutura vocabular e tal. Ele vai além, né? Ele vai conseguir sim trazer textos extremamente densos, filosóficos, eu diria até mesmo atemporais, como acontece em vários contos aí. Bom, a linguagem, então, galera, é isso aqui, ó, uma ferramenta sociocultural dentro do livro, legal? Ela vai mimetizar as vivências sociais, vai trazer as reflexões dos personagens, mas também vai, e é isso que é mais legal, ó, evidenciar, né, essas diferenças de classe, de origem, de vivências, enfim, das personagens, beleza? Então se liga aí, ó, a linguagem juntamente com a ambientação são dois elementos extremamente importantes dentro da história, legal? Outra coisa, gurizada, que é super importante e super necessária é a parte, né, enfim, assim, do estilo. De que forma que o tal do narrador, né, né, enfim, aqui, ou narradores, né, das histórias, vão efetivamente narrar, né, as suas histórias. Então, assim, existe aqui nesse livro, né, uma predominância, meus queridões, ó, das narrativas em primeira pessoa, certo? Ou seja, o uso da primeira pessoa é mais comum do que o uso da terceira pessoa, justamente trazendo ó, essa visão mais intimista, mais introspectiva, né? É uma tentativa do Giovanni Martins de te colocar efetivamente dentro desse ambiente, sabe? De fazer você entrar ali naquela realidade, de fazer você sentir os cheiros, ouvir os sons, massa, escutar, enfim, as gírias que as pessoas utilizam, massa. Então é muito uma coisa de, digamos assim, uma narrativa muito introspectiva, psicológica, mas uma narrativa muito verdadeira, sabe? Muito realística, muito verossímil aí em relação aos contextos sociais, legal? Justamente por isso, ó, na maior parte das vezes, galera, os finais são abertos, não há uma resolução na narrativa, assim, certo? E essa irresolução, esses finais abertos, lembra que eu te falei? É uma característica da literatura contemporânea, legal? Vários textos aí, né, enfim, da literatura contemporânea, né, enfim, são, né, o Marcel Aquino, por exemplo, né, como eu falei, a Socorro Racioli antes, né, Giovanni Madalosso, meu Deus, a lista é gigantesca e ginômica aqui, né, indescritível. Muitos desses escritores deixam a narrativa em suspensão, justamente para que você, leitor, né, reflita, certo? Para que você, leitor, preencha as lacunas, né, analise os desdobramentos possíveis das histórias e entenda que muito daquilo que não é dito, né, é o que é importante de ser refletido. É como diz o Paulo Leminski, né, repara bem no que eu não digo ali, ó, certo? É bem essa ideia de que a narração ela vai deixar essas lacunas em aberto para que nós, leitores, as preenchamos, né, com as nossas experiências aí. Então, os ritmos da narração, galera, vão sempre variar um pouco, certo? São bastante versáteis, né? Em alguns contos a gente tem muito essa tensão entre o ambiente, né, a realidade sociocultural e o indivíduo ali introspectivamente. Em outros contos a gente tem uma dinâmica muito mais múltiplice, assim, sabe, multifacetada, né, cheia de referências, legal. Tem contos bem
reflexivos mesmo, tipo o Primeiro Dia, por exemplo, o Caso da Borboleta, né, o Conto Cego, legal? São contos mais, né? Eu diria assim, densos do ponto de vista de reflexão que promovem. Mas tem contos que são mais soco no estômago mesmo, assim, né? Porrada e tal, tipo Estação Padre Miguel, a história do periquito do macaco, né? Então a ideia do Giovanni Martins aqui na obra dele, na sua literatura, é tentar também revelar isso, né? As histórias elas não seguem só um padrão porque acontece nesse lugar chamado favela. Né? Ali também é uma realidade onde há várias histórias, onde existem várias pessoas com as suas próprias experiências e vivências, onde esses indivíduos, enfim, vivem, né, fazem amor, namoram, riem, morrem, acham maravilhoso, acham tudo horrível, entendeu? Existem essas versatilidades e variações dinâmicas, né, na vida. Genial, né? O cara aí é foda, nosso queridíssimo Giovanni Martins, beleza? Dito isso, então, galerinha, não tem mais o que falar aqui sobre a obra, né? A obra, ela é uma obra curta, certo? O livro, ele deve ter aí na média, né? Certo? Se for essa edição aí com a capinha, né, enfim, aí é laranja, algo em torno de 250 e poucas páginas, legal? Ou seja, é um livro relativamente curto, né? Os contos não são muito extensos, legal? Agora, então, claro, vamos falar de cada um dos contos aqui, começando, obviamente, pelo primeiro deles, o famigerado conto Rolezinho. Legal, ó, escrito desse jeito aí, ó. Rolezinho, né? Com IN no final. Legal? Bom, gente, há, assim, na Federal do Paraná, uma predileção, né? Pela banca da cobrança de enredos, beleza? Então é muito importante você conhecer o enredo, saber o nome do personagem, quem morre, quem vive, coisa do tipo, certo? Então conhecer os enredos é uma alternativa muito viável, muito importante para que todos e todas vocês consigam acertar aí um número bastante expressivo de questões. Porém, é interessante também lembrar que, às vezes, mais do que o enredo, né, a banca gosta muito de analisar, assim, dentro da história tal, do conto qual é o sentido, qual é o significado, sabe? Quais são os elementos que podem ser, digamos assim, né, apreendidos, né, desses contos aí. Show de bola? Então, esses dois elementos aí são importantes para vocês saberem. Bom, o primeiro conto, galera, o Rolezinho, ele é narrado na primeira pessoa por um jovem, um piá, um garoto, assim, né? Ele não tem nome, ele não diz quantos anos ele tem, mas ele é um piá ainda, ele é jovem, né? Ele quer ir dar um rolê assim na praia com os amigos dele, mas ele só tem R$ 2, né, para fazer isso, não tem dinheiro nenhum. Então ele vai até a casa de um outro amigo para tentar descolar lá um baseado, lá uma maconha para ele fumar, ele também não consegue, esse outro amigo, e aí então todos decidem ir para a praia, certo? E eles vão de ônibus. Daí você vai me perguntar, pô, mas eles não tinham dinheiro, como é que eles vão de ônibus? Como acontece em qualquer cidade do mundo, aqui em Curitiba, inclusive, né, gurizada, né? A galera entra ali, certo, pelo ônibus sem pagar mesmo e pronto. O motorista não fala nada, eles entram, eles chegam na praia, eles desenrolam lá com um determinado rapaz, um baseado. Esse rapaz fala que é para eles fumarem com cuidado, porque os policiais estão ali de olho, né, nesse lugar. E tal. E aí eles acabam vendo um grupo de playboys, né, que primeiro tinha esnobado eles, assim, sabe? Tinha olhado para esses meninos com um olhar, assim, sabe, de superioridade. Porém, agora que eles estavam acendendo lá o baseudinho deles, os rapazes vieram tentar se juntar ali, sabe, para tentar, né, aproveitar um pouco ali da erva que eles estavam, né, enfim, degustando. Claro que eles meio que, né, mandaram os playboys embora e logo depois, esses playboys, gente, são assaltados, certo? Por meninos ali que estavam na praia também. Os meninos levam celulares, bolsas, certo? Dos rapazes, o narrador diz até ter gostado disso, né? Ele até fala, ainda bem feito esses playboy lazarento e tal. Bom, fato é que a praia acaba, né? O dia termina e eles então vão retornar para casa. À noite eles não conseguem voltar de ônibus, então eles vão a pé mesmo, né? Eles estão andando em grupo ali e tal, eles viram numa rua e no que eles viram, eles veem que está rolando uma operação policial, a rua está fechada, todo mundo que está passando ali está sendo revistado e tal, e o medo dele, do narrador, é que assim, o irmão dele já havia sido morto pela polícia, certo? Numa bala perdida, né? A mãe tinha ficado muito desesperada, sabe? Voltam para ele essas imagens, né? E assim, ele ouviu o policial dizendo que quem não tivesse no bolso a identidade e o dinheiro do ônibus para ir para casa iria ser morto pela polícia, né? Iria ser morto não, né? Iria ser preso, né? Claro. Né? Ele escuta, iria ser morto. E aí ele não pensa nem meia vez. Ele tira os chinelos e ó, sai no galeto, né? Enfim, pro outro lado ali. E aí o policial já grita, né? Para aí, tal, não sei o quê. Claro que ele não para. E aí o que eu te falei antes, os contos do Giovanni Martins não tem necessariamente um desfecho. Quando ele corre e vira esquina, o policial até tenta correr atrás, mas fala, quer saber? Dane-se, né? Nem vou correr atrás desse cara aí. E o conto termina com ele ofegante correndo, certo? Essa é a imagem final, né, que nós temos do rolezinho que ele foi dar, né, que era para ser um rolezinho legal, mas que termina, né, dessa forma, né? Até o lazer, né, desses indivíduos é precário, né? Bom, então assim, basicamente é isso, ó. Qual que é a história? Não tem o nome do protagonista aqui, legal? É narrado por ele mesmo, né, essa história, legal? A gente tem ali
uma rememoração, né, do próprio protagonista, de que no passado, né, enfim, ali ele teve perdas familiares, né, e tal, ele vive num contexto de vulnerabilidade, ou seja, ele tem uma certa memória, né, galera, da violência, né, mas acima de tudo é justamente isso que eu te falei, ó, é tudo muito precário nesse conto, né, a precariedade social, a vulnerabilidade, ela existe até mesmo para esse cara ter lazer, entendeu? O lazer é um direito garantido, não é verdade, para todos os brasileiros, pelo menos na Constituição, né? Como diria o Gilberto de Menstein, aí somos cidadãos de papel, na verdade. Mas na prática é essa mesma ideia, né? Esse contexto de precariedade, né, e tal, esse contexto de uso de drogas, polícia e tudo mais, e ele ainda é muito jovem, só reforça, né, o quão distante, né, essa realidade, infelizmente, se mostra de ser resolvida na sociedade brasileira, né? Além disso, a gente tem um ritmo bem coloquial, né, de grande oralidade nesse primeiro conto, né? O que vai tornar a gente meio cúmplice, sabe, do protagonista, né? A gente torce para que ele não seja pego pela polícia, né? Para que dê certo, né? O rolezinho dele, sacou? Né? É nesse sentido, enfim, que o conto vai se construir. Tudo bem? Conto tranquilo, conto fácil. Lembre então basicamente dessa ideia de precarização social, vulnerabilização, medo, né? Enfim, aí de um passado de violências que pode voltar a se tornar presente, beleza? Bom, o segundo conto, gente, se chama Espiral, legal? E de novo, esse conto aqui é narrado também na primeira pessoa, mas de uma forma muito mais observadora, né, muito mais introspectiva, ou seja, a gente escuta os pensamentos do personagem, né? Lá no conto Rolezinho, rola muito diálogo, né? Aqui não, aqui parece um monólogo interior o que está acontecendo, certo? Bom, o narrador do conto, ele fala que desde criança, assim, ele provoca medo nas pessoas, sabe? Quando ele voltava sozinho na escola, as pessoas atravessavam as ruas, uma vez ele foi parar num ponto de ônibus para esperar o ônibus, né? Enfim, para ir para casa, tinha uma velhinha no ponto, ela pegou e foi embora do ponto. Ou seja, ele tinha o estereótipo, né, o arquétipo, infelizmente, daquele indivíduo que supostamente é um assaltante, né, um bandido e tal. E é como ele diz no conto, apenas por morar onde ele mora, apenas por ter a aparência que ele tem, automaticamente ele precisa ser quem a sociedade quer que ele seja, entendeu? Ele tem o fenótipo, né, da parada. E aí ele decide, então, iniciar uma espécie de pesquisa, sabe? Meio obsessiva, assim, sacou? Para saber mesmo sobre o efeito que ele causa nos outros. Ele começa, então, a seguir, certo? Aleatoriamente, um rapaz lá, um certo dia. E ele descobre tudo desse cara, descobre onde o cara mora, ele descobre que o nome do cara é Mário, certo? Ele não descobre o nome das filhas do cara, mas ele mesmo inventa nomes para as filhas dele, tipo a Maria, Joana, né? Descobre onde o cara vive e tal. E esse maluco, o tal do Mário, só descobre que está sendo seguido, ó, uns 10 dias depois que o narrador está seguindo ele. E aí cada vez ele aperta mais o passo, ele tenta mudar de direção e o narrador se diverte, né, com isso, né, com o medo que ele está ocasionando, digamos assim, efetivamente. Um dia esse tal de Simário, né, vai correndo assim, né, enfim, para casa, passa maquinalmente ali pelo tal do porteiro da casa, sobe os seus, né, degraus ali, né, enfim, aí para ir para o apartamento e ele fica na janela da casa olhando para baixo, assim, procurando o Mário ou procurando o narrador, né, desculpa, e com uma arma na mão, certo? Fica manuseando a arma, olhando para a arma, ou seja, querendo dizer para o nosso narrador que ele está armado. E aí o nosso próprio narrador termina o conto dizendo isso: poxa, se eu quiser continuar com esse jogo, eu vou ter que arrumar uma arma de fogo também. Ou seja, gente, o conto termina nessa ideia de espiral, que é o quê? O Piá nem era um cara do mal, assim, né, na história, essa coisa, ele não era um bandido, né? Ele não era alguém que, sei lá, queria fazer mal aí e tal para quem quer que fosse. Porém, como o contexto social, né, meio que forçou ele a ser esse estereótipo de personagem que a sociedade queria que ele fosse, ele decidiu acatar. Então, ele disse, é para ser assim? Então, vamos embora, então vamos lá. Então, assim, a ideia, né, é que o conto fala justamente disso, ó, do estigma, né, a ideia da humilhação de você ser, infelizmente, aquilo que você talvez não seja, mas as pessoas, né, quererem que você seja, entendeu? Né? Então, o lance da performatividade, né, do medo aqui, o lance dos mecanismos de exclusão e tal, são os dois elementos centrais da história. Ou seja, o medo é performativo. Massa, por quê? Tanto para o narrador, né, que finge ser um personagem pior do que ele é e tal, quanto para as pessoas nas quais ele bota medo. Né? Então ele é muito mais um daqueles bandidos, tipo, eu sou do mal, né? Você não sabe, né, com quantos eu matei já, né, com quantas maldades eu já fiz, mas na prática ele não é ninguém assim. Porém, ele percebe que ao seguir esse caminho, ele ganha um certo poder, um certo respeito também no ambiente social e, acima de tudo, claro, o medo, né? E aí o conto termina nesse círculo, né, nesse espiral, portanto, de violência, né, de humilhações, certo? De preponderações de questões que, infelizmente, vão se concretizar no futuro não muito distante, legal? O primeiro conto, então, era muito mais uma história, digamos, individual, né?
Esse segundo conto é muito mais uma história coletiva. Isso aqui é algo muito comum, sabe, nos contos do Giovanni Martins. Às vezes, gente, ele foca em histórias que falam exclusivamente de uma única pessoa, mas, né, de um indivíduo mesmo. Né? Ou não, às vezes ele fala de histórias que são coletivas, que são metonímicas mesmo, beleza? Vamos pro terceiro conto, então, chamado Conto Roleta Russa, legal? Esse conto aqui, gente, olha lá, ele vai ser narrado na terceira pessoa, beleza? E vai focalizar mais um personagem chamado Paulo, certo? E também o pai do Paulo, que se chama Almir, legal? A história é bem simples, galera, certo? O Paulo, ele mora numa comunidade ali, no início da história, né, tem várias crianças vendo revistas, né, não muito aconselhadas para menores, se é que você me entende, legal, revistas educativas, eles estão ali também falando várias histórias, brincando sobre várias coisas, e de repente, né, o Paulo diz que o pai dele é Almir, ele já matou várias pessoas, o pai dele é um vigilante, certo? Que anda armado, né? E que a arma que o pai dele tem é uma arma que já viu muitas mortes e tal, né? Aquela coisa de piar, né? Piar quer se achar ali pros outros. E aí os outros moleques falam, tá bom, Paulo, claro que sim, tá certo. E aí o pai dele tem dois empregos. Então, assim, o Almir combinou com o Paulo que quando ele vai para outro emprego, ele deixa a arma, né, dele em cima lá no armário e tal, que é para o Paulo não mexer, né, porque a arma não é brinquedo e coisa e tal. E aí, naquele dia, o Paulo não iria trabalhar como vigilante, certo? Então, ele só iria trabalhar durante a tarde, ali, durante, né, enfim, ali, o dia, e a arma iria ficar ali. Então ele poderia, né, o Paulo pegar a arma se quisesse, claro, se quisesse isso na cabeça do Paulo, né? Claro que o Almir não deixaria. Mas é criança, né? O que ele faz? Quando o pai sai para trabalhar, a primeira coisa que o Pia faz é pega a arma, cheira a arma, lambe a arma, passa a arma até nas partes íntimas, entendeu? Né? Tá, o Pia tem uma verdadeira epifania com a desgraça do revólver do pai dele ali. E aí é claro que ele leva a arma para os amigos verem, os Pia brincam de dar tiro, a arma tava, imagina só, gente, que perigo aí, ó, a arma carregada, poderia ter, sei lá, né, acontecido uma tragédia. Mas o fato é que, né, eles apenas são crianças na prática, né? Então eles brincam ali com aquilo como se realmente fosse uma brincadeira. Bom, o tempo passa, o Paulo percebe que o Almir já pode estar chegando em casa, e aí ele, putz, tem que correr para casa, né? Imagina, meu pai vai chegar lá, vai ver que a arma não tá lá, vai dar ruim também. Porém, quando o Paulo chega em casa, o pai dele já está em casa, está tomando banho. E aí, gente, nesse momento é que a história entra numa gradação, sabe? Num crescendo, assim, ó, de tensão, assim, de preocupação, entende? Por parte do Paulo, porque ele acha que o pai dele vai sair do banheiro, vai brigar com ele, vai falar assim, seu piado Jan, eu falei pra você não mexer na arma, eu confiava em você, e olha o que você fez, você podia ter matado alguém, sacou? Ele fica achando que tudo isso vai acontecer, e enquanto o pai ali tá, né, tomando banho. E ele fica pensando, quando o pai dele desliga o chuveiro, aí é o momento que o coração dele começa a bater mais rápido, ele sua frio, e o pai dele abre a porta, e aí ele já tenta, né, enfim, falar alguma coisa, mas ele já começa a gaguejar, né? Que nem a gente quando vai, né, conversar com a mãe, assim, a gente tá errado, parece uma batata na boca, né? A mãe já fala, o que, que você fez? Né? Não é assim? Então, é a mesma coisa por aí. Porém, nesse conto, gente, não tem um desfecho de novo, certo? O importante pro tal do Giovanni Martins não é o que vai acontecer com o Paulo, se o Almir vai, sei lá, castigá-lo, vai brigar com ele, vai deixá-lo de castigo, vai fazer alguma coisa. Não é essa a questão. A questão é que, assim, existe aqui, de um lado, né, esse lance de uma socialização da masculinidade, do tipo, o Paulo, ele só vai ser um menino, né, enfim, másculo, né, um homem, se ele tiver uma arma, se ele mostrar para os amigos que ele matou alguém, né, que o pai dele matou alguém, ou coisa do tipo, né, ou seja, a própria ideia de uma arma, né, a própria conotação da existência de um revólver ali, denota, né, a precarização das relações de cuidado, das relações, né, sociais e tal, existentes dentro desse contexto, né? Então, o lance aqui é que o cotidiano no qual vive Paulo, no qual vive Almir, né, que precisa ter, imagina, né, 2 empregos para ter um salário, né, e tal, é um cotidiano, olha só, que naturaliza a violência, né? Naturaliza esse ambiente de que para ser homem eu preciso ter uma arma na mão. Para ser homem eu tenho que ser alguém violento, né? Então, assim, a ideia é que esses ritos infantis, né, essas brincadeiras infantis, elas reproduzem as estruturas adultas, na real, né? Então, essa reprodução da estrutura adulta acaba adultizando, na verdade, o tal do Paulo. Ele se torna adulto antes da hora, né? Ele se torna adulto antes do necessário. E isso, claro, traz consequências drásticas, não é? Consequências extremamente ruins aí e tal para a vida do nosso queridíssimo Paulo, beleza? Essa história, então, do roleta russa. Roleta russa é uma roleta russa psicológica, né? Não necessariamente aquela que é feita com a arma, que um atira, depois, né, mexe no pente de novo e atira de novo. Não, na realidade, a roleta russa é um troço psicológico, de fato.
Bom, nesse sentido, gente, vamos para frente, ó, no quarto conto da história aqui, né, enfim, do nosso queridíssimo Giovanni Martins, e nesse conto aqui a gente tem um dos primeiros contos nos quais a história é um pouco mais poética, legal? O conto, gente boa, é narrado na terceira pessoa, legal? E vai focalizar um menino chamado Breno, legal? O Breno é um cara mais fofinho do mundo, assim, ó, ele tem 9 anos de idade, é um piazão ali, ele curte muito borboletas, ele acha que as crianças são tipo borboletas, assim, sabe? Lagartas, né? E daí quando viram homens, né, adultos, né, viram borboletas e tal, né? Ah, bonitinho, vai. Né? Ele é uma criança. Daí ele tá lá assistindo TV com a avó dele fez o prato preferido dele ali, que é batata frita, para ele almoçar, né? Vendo lá os desenhos dele da Discovery Kids ali, né? E daí a avó dele pega o pratinho para almoçar, né? Ele almoça também. E a avó dele é uma senhora, né? Logo depois do almoço ela dorme. Né? E o Breno, ele tá com fome, então ele vai na cozinha e ele fala: Não, eu já sou grande, eu sei fazer, né, minha comida direito, assim, eu vou fazer alguma coisa, vou fritar um ovo. Imagine, cara, ele vai fritar um ovo, velho, no óleo quente, tadinho, já fica preocupado de o que pode acontecer. Coincidência ou não, né? Antes de fritar esse ovo, ele chega a pegar o ovo da geladeira, entra na cozinha voando uma borboleta. E ele fica maravilhado, né? Porque, pô, a borboleta era o bicho que ele mais achava legal no mundo, assim, tal. E a borboleta, ela cai no óleo quente lá, né? Que a avó dele tinha feito a batatinha frita. Ela não tava tão quente mais, né? Provavelmente. Mas ela fica lá, né? Tadinha, toda descaralhada lá, a borboleta tentando voar ali, né? Toda, né? Mulambenta. E o Breno, ele tira a borboleta do óleo, né? Meio que dá uma limpada nela, assim, né? Bate ela no, né? na mesa ali pra ela, né? Sair o óleozinho. Aí ela fica, coitada, toda cambaleante ali, mas sobrevive, né? E o Breno fica feliz, ele fala, nossa, né, que legal, cara, porra, eu salvei a borboleta, velho, né, que massa e tal, eu sou um cara legal, eu sou um menino bacana, né, porra, salvei o bicho. E aí ele pega uma bolacha lá pra ele comer, ele desiste do ovo, pega uma bolacha pra sentar um passatempo lá, pra ver televisão. No que ele pega a bolacha, vai sentar pra ver TV, ele começa a comer bolacha e tal, e fica pensando na borboleta, não sei, não. E ele tava com a mão, né, com aquele tipo aquele pó, né, que o inseto solta, né, aquela coisa que todo inseto tem. E ele, Breno, ele já tinha ouvido a avó dele falar que esse pó, né, da borboleta e tal, ele é super venenoso, ele não pode passar a mão nos olhos e tal. E ele lembra disso quando ele já tá, sei lá, na 10ª bolacha do pacote, né, claro. Já tinha comido o pacote inteiro de bolacha. E ele começa. Sabe quando a gente somatiza as coisas? A gente não tá ruim. Mas aí você pensa, ai meu Deus, meu coração tá acelerado. Não, eu tô sendo frio. Não, eu tô vendo com a visão turva. Não, com certeza eu tô tendo um infarto. Entendeu? E você começa a ter realmente, né, enfim, ali a sensação de que você tá passando mal. Tadinho, é o que acontece com o Breno, né? Ele começa a ficar, sabe, mal, a achar que vai, sei lá, ter um treco ali, ou seja, que vai morrer, talvez, e tal, porque, né, vai ficar envenenado aí com o tal do pó da borboleta, né? E a avó dele, né, tá dormindo lá, vendo lá, ó, vale a pena ver de novo, entendeu? Então, assim, o conto termina com o Breno, sabe, assim, passando mal, coitado, né, por conta de tudo isso que tá rolando. Então, assim, galera, o conto é muito bonitinho, porque retrata uma epifania infantil, certo? Ou seja, é a epifania do Breno aqui, né? O Breno que é esse menino jovem ainda, né? 9 aninhos apenas e tal. A ideia, galera, é que a borboleta ó, representa uma metáfora, né? Uma metáfora para o quê? Para fragilidade, uma metáfora para transição, certo? Uma metáfora para essa vida adulta, não é? Que o Breno vai logo em breve aí, não é verdade? Acabar na qual ele vai acabar se introduzindo, né? Então a imagem poética da borboleta que meio que salva o piá ali, né? Enfim, sei lá, se queimar no óleo e tudo mais, né? Como a infância do Breno confirma, né? Essa ideia de que os ambientes dos quais ele, Breno, talvez venha fazer parte no futuro serão ambientes violentos, serão ambientes opressivos, serão ambientes negativos, né? Tudo isso é algo que o conto está retratando, né? É uma forma bonita de o narrador dizer que o Breno ele está virando, né? Essa borboleta, ele está saindo do casulo, digamos assim. Que isso não é necessariamente uma coisa boa, né? Considerando o local onde o Breno vive, entendeu? Considerando a realidade da qual o Breno faz parte, beleza? Tadinho do Breno, né, cara? Muito bom aí o conto, bem legal aí o caso da borboleta. Vamos pra frente, galerinha, falar agora de um dos contos que é bem, né, grandão aí no livro, certo? É um conto mais extenso, mas chama-se A História do Periquito e do Macaco, legal? Né? Então, olha só, aqui, né, periquito, macaco, esses nomes aí, né, enfim, animalizados, mas se referem na prática a personagens. Então, olha só, o conto, gente, também é narrado na terceira pessoa, beleza? Ele vai ter uma interlocução, né, na realidade, entre dois personagens. Então a história é como se fosse um personagem conversando, a gente não sabe se ele está conversando, sei lá, pelo WhatsApp, pelo telefone, por mensagem, né, por telepatia, enfim, né, com outro personagem que vivia na mesma comunidade que ele, mas não vive mais, tudo bem? Esse é o contexto da história. Na história, galera, vai se falar, isso é um conto muito politizado, né? Vai se falar muito sobre a chegada na favela
da UPP, a famosa Unidade de Polícia Pacificadora, certo? No Rio de Janeiro, há alguns anos atrás aí, né? Era uma, enfim, né, forma, né, que se encontrou ali de supostamente pacificar, né, essas relações aí entre moradores, favela e tal, o que na prática, né, gurizada, nem sempre deu muito bem certo, assim. Bom, o fato é que nessa comunidade vai chegar um cara chamado Cara de Macaco, certo? Ele é um tenente, né, enfim, da polícia ali civil, da polícia militar, né, do Rio de Janeiro. Ele, né, leva esse apelido por razões óbvias, né, o rosto dele, segundo o narrador, lembra o de um macaco, legal, e ele é um homem, assim, terrível, sabe, todos temem muito ele, né, ele bate nos usuários de drogas, ele agride crianças, ele agride mulheres. Tem uma história que conta ali que um rapaz subiu lá ao morro para comprar, né, enfim, algumas, né, drogas e tal. Ele fez o cara usar todas as drogas que ele comprou, depois bateu no cara, o cara quase morreu. Né? Então, assim, o cara de macaco ele é um cafajeste, sabe? Ele é um cara horrível, ele é uma pessoa mau caráter demais. Um belo dia, depois de bater nesse cara que subiu lá para comprar drogas no morro, o cara de macaco descobriu que esse rapaz, ele era filho de um, né, bambambam, assim, de um deputado, sabe, de alguém assim. E quem se dá mal, claro, é ele, né? Cara de macaco, obviamente. Aí ele fica puto, assim, né, quer descontar a raiva em alguém, e ele acha dois rapazes fumando né, enfim, ali, baseado lá, uma maconha. Um deles foge, o outro ele consegue pegar, joga o cara dentro da valeta, né, a valeta suja, imagina, de restos de comida, de dejetos humanos, né, coisa nojenta, depois pega, bate no cara, faz o cara comer lá uma grande quantidade de maconha, assim, nossa, ele quase morre, né? E o nome desse rapaz que é agredido de maneira tão violenta, inclusive até sexualmente, né, enfia um cacetete lá, né, no ânus dele e tal, o nome dele era Buiú. E esse Buiú, ele é irmão de leite, né? Ou seja, eles não são irmãos de sangue, né, biológicos, mas eles cresceram juntos, né? Isso que o conto quer dizer, né? Eles se consideram, né, irmãos. Legal? Esse Buiú é irmão do Periquito da Rajada. Esse Periquito da Rajada é tipo o cara mais temido ali, velho, do morro, lá onde eles, né, enfim, estão, onde se passa a história. Ele tinha esse nome, Periquito, porque ele tinha a voz muito fina, né? Mas, e daí todo mundo zoava, claro, a voz dele fininha. Mas, justamente por ter a voz muito fina, que ele, né, era um cara mais agressivo, sabe? Ele era um cara assim que, né, meu Deus, media esforços para mostrar para os outros que ele era um cara foda, né, apesar da voz fina que ele possuía, beleza? Bom, o fato é então que o Periquito, ele combina com uma moça chamada Vanessa, que era muito bela, assim, uma mulher muito bonita e tudo mais, né? Ele combina com essa Vanessa para ela seduzir o cara de macaco e levar ele para um certo lugar. E é o que acontece. Ela seduz o cara, leva o cara para esse lugar. Quem tá esperando lá é claro que é o Periquito, né, da rajada, o Periquito dá uma rajada mesmo, né, no tal do cara de macaco, mata ele no requinte de crueldade e some com o corpo dele. Ninguém acha. Durante algumas semanas, a polícia entrou na favela, tentar procurar o corpo do cara, não encontraram, é claro. E no final do conto, esse narrador que está contando supostamente essa história para esse outro indivíduo, né? Ele diz que ele ficou até com pena, assim, quando viu no jornal que no enterro lá do tal do cara de macaco, né, as crianças, né, os filhos dele, ficaram assim com uma cara, né, enfim, poucos amigos ali, chorando e tudo mais. Né? Então, assim, ó, a ideia de fazer justiça com as próprias mãos, né? A ideia da tensão moral, né, presente no conto, gente, eu acho que é a grande temática, né? Lembra um pouco aquele filme lá, lembra? Tropa de Elite, né? Que é bem famoso aí tal, da cultura brasileira. De certa forma, não é que você torça, claro, pelo bandido, aqui não é isso que eu estou dizendo, mas existe uma certa moralidade aqui que ela é amoral, né? Ela não é nem positiva nem negativa, tanto para um lado quanto para o outro, no fim das contas, né? Então, o conto, como eu disse para você antes, é um conto explicitamente, ó, político. Por que ele é político? Ora, porque ele está denunciando que essa unidade pacificadora, ela não pacificou nada, né? Não houve paz para quem vive nessas favelas, né? Não as práticas policiais eram práticas de violências institucionalizadas. O ciclo era um ciclo de justiça extrajudicial, ou seja, quem fazia justiça eram os próprios traficantes, né, e tal, ou às vezes mesmo os próprios, né, enfim, indivíduos aí da favela mesmo, né? Então é uma coisa horrível, assim. Então a impunidade, a falta de respeito, a ausência, né, gente, de uma lei efetivamente ali que pusesse, né, ordem na casa, digamos assim, é a grande crítica, né, que esse conto promove. Ele não vai romantizar a vingança que é vista como uma coisa quase correta, né, por parte do periquito, entende? Mas ao mesmo tempo, claro, são só atrocidades, né, em cima de atrocidades que vão acontecendo na história, beleza? Então tá aí, gurizada, ó, a história da Periquito Macaco dela, a gente parte agora para o conto
Primeiro Dia, que é um conto bem curtinho, também narrado na terceira pessoa por um narrador que vai focar na história de um personagem chamado André. Em alguns momentos, inclusive, o próprio André vai ter alguns monólogos ali, né? Algumas ideias, né, cara, sabe, né? Enfim, nas quais ele vai trazer aí a sua própria menção, né? A sua própria ideologia ali, certo, para o conto, beleza? Nesse sentido, gente, a história é bem simples. Olha só, a gente tem um personagem que ele estuda numa escola chamada Austregésilo, olha o nome da escola do cara, né? Austregésilo. E ele está indo agora para o que seria o sexto ano, né? A quinta série, antigamente e tal. E ele vai estudar numa escola chamada Henrique. E ele fala assim que, além do nome ser bem melhor, né, da escola e tudo mais, nessa segunda escola, no Henrique, os piá lá são tudo mal encarados, sabe? A galera mais bandidona, entendeu? Bad boy. E ele quer se sentir um cara, sabe, mais respeitado, mais maduro, mais perigoso, assim, né? Tanto que no primeiro dia de aula, assim, a mãe dele compra lá borracha, lápis, uma porrada de coisa para ele levar para a aula. E a única parada que o tal do André leva é uma caneta e tá bom demais. Assim, ele fala, não precisa mais nada, não, mãe. Quem vai pro Henrique é assim mesmo. Entendeu? Ele quer entrar no clima ali, né? Quando ele chega na escola, ele já vê gente fumando, ele já vê umas gurias beijando, ó, os piá, bem, as gurias de uma série mais abaixo ali, os piá mais velhos e tal. Ele fala, nossa, né? É aqui que eu vou fazer minha vida. Ele se sente bem ali. Bom, o fato é que o que acontece é que os veteranos, certo, da escola, falam que o primeiro dia de aula para aqueles que vieram para o Henrique tem que ser um dia ritualístico, certo? Eles têm que passar por uma espécie de prova, de ritual, assim. Qual que é esse ritual? É entrar no banheiro lá e fazer o ritual da loura do banheiro, né? A famosa loira do banheiro, né? Quem nunca, né? Que você grita 3 vezes olhando no espelho, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro 3 vezes rápido, assim, bem alto, fica olhando no espelho o tempo que você aguentar ali depois, né? Claro, pernas para que te quer. Bom, para nós, né, parece né, até boba né, esse ritual, mas o próprio André fala, quando ele conta ali do passado, em flashback, que ele já tinha feito coisas parecidas, que ele não gosta de mexer com esse mundo aí, né, de espíritos e tal, ou seja, ele tá se cagando ali, o coitado do André, ele tá morrendo de medo. Mas claro, na frente dos caras ele fala, não, mas pô, eu achei que ia ter aqui um ritual, uma passagem mais forte, pá, isso daí não é nada, galera, vamos lá, né, encontrem outra coisa pra gente fazer, entendeu? Né? Querendo persuadir os caras. Não tem jeito, ele é levado pro banheiro, jogam ele lá dentro, fecham a porta e eles só falam, quando você gritar 3 vezes, depois de uns 10 segundos ele deixa você sair. E é o que ele faz, né? Já no final do conto ele olha pro espelho, grita bem alto, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. E aí, ó, sai correndo, certo, né? Enfim, ali do banheiro. E aí pronto, o André supostamente, né, terá passado aí nesse ritual. Então, assim, o desfecho envolve um pouco de humilhação, né, por passar por uma coisa que ele não queria, mas também de aprendizado, né? Essa cena reafirma justamente isso, a ideia de integração ou exclusão, né, entre esses jovens, na é verdade? Então, assim, é meio tragicômico, né, o conto, no fim das contas, porque ele está falando sobre esse folclore urbano aí, tal, da loira do banheiro, né? Mas, no fim das contas, ele está denunciando essa violência simbólica, né, que existe entre pessoas da escola, né? Não é bem um bullying, vai, acho que não dá para chegar nesse aspecto, né? Mas convenhamos, é uma denúncia bem grave aqui, né? Aquela de que, na prática, infelizmente, dentro do contexto social, né, galera, a gente geralmente tem, né, essas problemáticas existenciais nas escolas, na verdade. Claro que não seria diferente no famigerado Henrique aqui, beleza? Gente, dito isso, ó, a gente chega aqui já quase, né, então, na metade dos contos, legal? Contos esses aí, né, enfim, que são bastante importantes. Vamos falar da segunda metade aqui agora para a gente trocar uma ideia e dar uma olhadinha aí, né, enfim, certo, nessas histórias. Antes, porém, ó, lembro você de se inscrever no canal, certo? De você, né, se inscrever também no Instagram e procurar por lá para a gente sempre trocar uma ideia, beleza? Então, simbora aí, ó, vamos para os outros contos. Então, simbora aí, né, galerinha? Vamos para os outros contos aí, ó. Vamos continuar trocando uma ideia aqui, certo? Sobre os outros contos aí, legal, né? Enfim, do 7, 8, 9, 10, até o 13 lá. Massa, falando então da obra aí do grandioso Giovanni Martins, beleza? Então, olha só, a ideia aqui agora é a gente voltar, olho certo, para o conto chamado Rabisco, legal? Esse conto aí, galera, o conto Rabisco, ele também é narrado na terceira pessoa, beleza? Esse conto aqui, ó, ele vai focalizar, né, na história de um cara chamado Fernando, beleza? O Fernando, galera, na história, ele é um cara que faz parte, né, do Sharp, legal? Sharp, na realidade, é uma palavra que está ao contrário, né? É pichar ao contrário. Sharp, pichar. É legal, né? Então, assim, o Fernando é um cara ligado aqui, né, enfim, à pichação, ao famigerado Sharp aí, beleza? Nesse contexto, galera,
O Fernando, ele tem um filho, certo? O filho dele é recém-nascido, acabou de nascer, chama Raul, o filho dele e tal, legal, e ele não quer continuar, né, com essa ideia de sofrer ali, né, dentro do contexto, né, da vida do Sharp, né, da vida né, não é do crime, vai, mas da pichação, né? Muitas pessoas enxergam isso como uma coisa bem extremamente negativa, ele tem que ficar fugindo da polícia, não é um troço legal, né? Enfim, então ele deseja, né, com o nascimento do seu filho, abandonar, né, esse universo. Nesse universo ele é conhecido como o maluco de exposição, ele tem até uma assinatura lá específica, ele é super respeitado, mas mais do que isso ele acha, né, que esse movimento do Sharp é um movimento cultural, é um movimento que quer dar voz às pessoas que não têm, né? É um movimento de arte, é um movimento que deixa evidente a identidade dos indivíduos que são marginalizados pelo contexto social, ou seja, o Fernando, ele não enxerga apenas a pichação, né, o Sharp e tal, como uma coisa do tipo, é algo que ele gosta de fazer. É a identidade, é quem ele é, né? Tem a ver muito mais sobre uma questão existencial. E aí ele fica nesse questionamento, né? Será que ele quer continuar, né, enfim, com o Sharp ali? Será que ele quer, né, ver o filho dele, né, crescer e daí não ter nenhum problema com a polícia? Entendeu? O que será que ele, né, enfim, quer fazer aí no fim das contas, legal, dentro desse contexto, né? Bom, o que rola, então, é que ele tá tendo essas crises e tal, mas ele decide ir lá ajudar uns brother dele num puta prédio lá do centro da cidade e tudo mais, e eles vão lá, picham tudo e tal, ele fala que a vontade dele era pichar o prédio inteiro. Mas ele conta para a família ali, né, para a esposa, pro Raul, né, o Raul ainda não é uma criança, não entende, mas ele promete que ele não vai mais, né, fazer parte desse movimento. Porém, na prática, o que acontece é que a polícia vê, cara, eles lá, né, fazem um cerco, alguns são presos, outros se escondem, outros fogem, ele fica nessa, putz, agora, né, o que eu vou fazer, cara? Os meus familiares nem sabem que eu tô aqui, já pensou se eu sou preso, já pensou a cagada que vai dar e coisa e tal. Então ele decide jogar uma lata dele, né, aqueles sprays, né, que os puxadores usam, e tenta fugir pelo outro lado. Só que no que ele vai, o telhado, né, dessa localidade quebra. E ele cai lá, ele se estabaca, né, se descaralha inteiro, cai no local lá, quebra provavelmente o pé, se arranha, fica todo coitado, né, enfim, ali ferrado. E fica ali até meio que, né, naquele movimento antes de desmaiar um pouco, refletindo sobre o caminho que ele tomou, né, que no fim das contas é o caminho que ele queria tomar, porque ele é o cara desse universo, mas ao mesmo tempo não era, né? Ao mesmo tempo ele queria, pô, eu não queria, velho, eu queria estar com meu filho, estar na minha casa e tudo mais. Então, o desfecho da história não é que ele é preso ou morto, né, ou coisa parecida, igual ele viu outras pessoas, né, dentro desse movimento serem mortas. O desfecho dele é um desfecho no qual ele não se sente mais seguro, né, de fazer, de ter essa vida ligada a esse universo da pichação, do tal do Sharp, né, como ele chama. Então, assim, a pichação aqui, ó, nesse conto, é um ato estético, é um ato político e é um ato de pertencimento, entende? Então, todas essas questões, galera, retratam também muito sobre essa questão da cultura que é chamada de marginalizadora, né? Essa cultura que fica à margem. A música, a pintura, a literatura, né? O Sharp aqui, legal. Todos esses elementos são sempre vistos de uma maneira muito preconceituosa, na verdade, quando admirados de fora, digamos, para dentro, né? Veja aí o caso da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, do José Faleiro, que eu já falei antes para você, né? Mas nem precisa ser um universo necessariamente vinculado, né, à favela ou coisa do tipo, não é? Até o Dalton Trevisan, por exemplo, grande escritor aí de Curitiba, famoso contista aí, né, no Brasil e tal, ele também, né, sofreu durante um tempo um preconceito também pela forma como escrevia, pelos temas que trabalhava e tal, entende? Então o conto discute muito isso, claro, ele vai falar do grafite, né, da pichação, mas ele vai falar muito sobre a ideia de pertencimento, sabe? A ideia de como a arte ela pode ser um elemento transformador e absolutamente interessante para desenvolvimento da identidade, né? Ele fala sobre memória urbana, ele fala, enfim, gente, certo? Sobre essa temática realmente do pertencimento a um determinado ambiente. Então, o rabisco aqui é como se fosse um rascunho da nossa própria vida. Olha que legal, né? Político, mas ao mesmo tempo poético, né? Bem massa esse conto aí, né? Enfim, do livro chamado, né? O tal do, né? Enfim, aí sol na cabeça, legal? É um dos contos, na minha opinião, mais bonitos do livro, certo? É um conto bem legal. Bom, gente, indo para frente, a gente chega no conto A Viagem, legal? Nesse conto, a gente vai ter um conto narrado na primeira pessoa, certo? Com foco num cara chamado Rafa, legal? A história, galera, é a história de três amigos, né? O Rafa, a Nanda e o Gabriel. O Rafa, a Nanda e o Gabriel, eles vão passar o final do ano, sabe? O ano novo, né?
certo? Na cidade de Arraial do Cabo, legal? Que fica perto ali no Rio de Janeiro. Eles querem fugir, sabe? Aquela ideia da música do vamos fugir para outro lugar? Então, é bem por aí. Eles não aguentam mais essa cidade, aquela coisa louca de busão cheio todo dia, trabalho, enfim, eles querem um tempo, né, para a cabeça. Então eles vão para lá, certo? Lá em Arraial do Cabo eles acabam conhecendo um rapaz chamado Juan, um Juan que era um argentino, certo? Eles conseguem drogas com esse cara, ficam inclusive na casa dele, lá, uma casa assim de praia, né? Nossa, usam todas as drogas possíveis e imagináveis, né? Maconha, LSD, cocaína e tudo mais. E assim, o Rafa namora a Nanda, né? Sob o efeito desses psicoativos, né, sob o efeito desses estupefacientes, o nosso queridíssimo Rafa ele começa a ficar paranoico, ele começa a ficar questionador, ele tem uma espécie de crise de ciúmes, ele acha que tá todo mundo afim da Nanda, ele acha que a Nanda não gosta mais dele, ou seja, ele tem aquelas bad trip ali da coisa, né? Então eles decidem caminhar pela praia para ver se melhora aí os ares, né? Porém, na praia, como a Rafa, o Nanda e o Gabriel eles são do Rio de Janeiro, eles a todo momento têm a sensação de que alguém está perseguindo eles, de que alguém está vendo que eles estão, né, noiado ali, de que alguém está de olho neles, de que alguém está correndo atrás deles, e de fato, quando eles olham para trás, tem um grupo de aparentemente turistas que provavelmente, sei lá, ia vir pedir uma informação, ia vir pedir, eu não sei, né, alguma coisa para eles, mas eles acham que eles estão sendo perseguidos, eles correm assim loucamente, eles se embrenham no meio daquela mata ali, sabe, aquele, né, que tem sempre perto da praia. A Nanda corta a perna num galho, o Rafa se perde do grupo. Meu Deus, cara, dá, né, tudo errado, assim, saca? Só que no fim das contas é uma viagem, entendeu? Isso, né, isso que eles estão passando. Não tinha de fato ninguém atrás deles, né? É um episódio de descontrole mesmo. Eles se descontrolam porque eles acham, assim como eles vivem no Rio de Janeiro, que aquilo que eles vivem lá vai acontecer ali com eles também, né? Então, esse descontrole leva eles à desilusão em relação a como eles vivem num centro tão violento, tão assim opressivo, tão ruim mesmo, né? Que levou eles a se passarem, né? Enfim, por pessoas que, poxa, né? Fizeram o que fizeram, legal. E aí, assim, no fim da história, eles se encontram no centro da cidade da Real do Cabo, já com digamos, mais sóbrios, né? Meio que dão uma risada, assim, do que aconteceu e tal, mas um diz pro outro justamente isso, pô, a gente só teve essa bad trip, essa viagem, né, que a gente teve, justamente porque nós estamos condicionados a sermos assim pelo ambiente onde moramos. Qualquer barulho a gente se joga no chão, a gente não acha que é um fogo de artifício, a gente acha que é tiro. Qualquer pessoa que está vindo atrás da gente, a gente não acha que ela vai pedir as horas, vai pedir uma informação, e sim que ela vai, sei lá, nos roubar, né, vai nos assaltar, vai fazer algum mal pra gente, entende? E aí, como eles estavam naquele, né, estado alterado da mente ali, é claro que isso só piorou o processo. Então a ideia, galera, do conto, ó, é a tentativa de evasão, sacaram? De fuga, né, da realidade. A praia ali, ó, é um espaço que no fim das contas é meio ambivalente, né? É o lazer, mas também é a vigilância. Lembra do conto Rolezinho lá no começo também, né? Que o personagem também tá na praia, também tem esse lance da vigilância, assim, ostensiva, mas só contra ele, né? Não contra os playboys que estavam lá, por exemplo, né? Então essa viagem é uma viagem que não cura, sacou? Essas contradições sociais. Você vai lá para descansar, digamos assim, né? Você vai lá para ter outra visão sobre a vida ou coisa do tipo, porém de nada adianta, né? Tudo piora, as coisas ficam ruins. Então, é uma grande viagem, entendeu? Certo? E ao mesmo tempo a crítica, né? Do tal do Giovanni Martins em relação a como esse contexto social é extremamente negativo mesmo, né, galera? Dentro dessa realidade da qual fazem parte. Rafa, Nanda, Gabriel e tantas outras pessoas aí, beleza? Vamos pra frente então, vamos falar do conto Estação Padre Miguel, galera, que é um conto também narrado na primeira pessoa, mas é um conto, galera, narrado na primeira pessoa por um personagem, né? Ele dá um testemunho, digamos assim, pessoal do que está acontecendo ali. E é um conto meio meta-literário, certo? Meta-poético, assim, ó, você já vai entender o porquê. Na história, a gente tem ali alguns amigos, certo? Que se reúnem lá e tal, perto da estação, né? Enfim, ali do Vidigal, né? Estação do metrô, né? Perto da estação Padre Miguel, para, enfim, fumarem maconha, né? Para fumarem um baseado lá. Legal? E esse local é marcado pelo consumo de crack, né? Mas o crack tinha sido proibido pelos traficantes da região. Quem fosse pego fumando crack naquela região seria sumariamente executado, seria morto, assim, não teria outra chance. Iria para as trevas logo, certo? E o que acontece é justamente isso. Os piá que estão ali, então, fumando baseadinha, aparece lá uma guria que está grávida, pede lá um baseado para eles, daí cada um conta um pouco da história de si ali,
marcada sempre pela violência, pela perseguição policial, pela falta de compreensão sobre o que de fato, né, o vício em drogas, sobre como, no fim das contas, né, enfim, fumar um baseado, como eles dizem, ali nem é algo tão negativo assim, porque só estão fumando ali uma erva e coisa e tal. E aí um dos amigos dele, né, decide que eles vão fumar uma coisa chamada zirê, certo? Que é uma gíria lá, galera, certo? Para um cigarro que mistura justamente maconha com o crack, legal? E aí, assim, coincidência ou não, no que eles fazem isso e acendem lá para fumar, né, aparece uma moto, massa, dirigida, né, pilotada por um rapaz lá, e o cara que tá na garupa tem um fuzil, daqueles grandões, aquele AK-47, né? E ele já chega botando banca, já chega tirando pro alto e falando, não falei que não é pra fumar, essas porcaria aqui, e não sei o quê, quem manda aqui é gente e tal. E ele aí aponta a arma pra mulher que tá grávida, fala que vai matar todo mundo aí agora, e que não sei o quê, e dá mais tiro pro alto. Imagina, os caras passam um puta cagaço. E aí depois ele fala, ó, dou meio segundo pra vocês vazarem daqui. Ele nem termina de falar, cada um corre pra um lado, e ele começa a atirar pra cima, né? E aí, correndo, o protagonista que estava contando para nós a história, ele lembra e ele fala assim, enquanto ele tá correndo, ele fala, pô, um dia eu ainda vou contar, né, essa história para as pessoas, um dia eu ainda vou contar como essa galera sofre aqui, né, um dia eu ainda vou, né, contar para todo mundo, vou escrever uma história para mostrar para piazada como que é ruim você não poder nem ir para rua para, sei lá, fumar um cigarro, fumar um baseado, coisa do tipo. Então, o conto, gente, ele vai ser um conto, assim como quase todos os outros do livro até agora, né, que vai se falar, que vai se fazer em torno de uma denúncia social, certo? É um conto que se constrói na medida em que a gente tem aqui a arte, ó, como uma forma de resistência, certo? Ou seja, ele fala que ele vai usar a arte escrita para denunciar, ele vai usar a arte escrita para mostrar como a realidade é negativa e é ruim, né? E nós, leitores, não fazemos simplificações morais aqui, certo? A gente sabe que o cara está fazendo ali é errado, ele está usando drogas ou coisa do tipo. Por outro lado, a gente tem uma certa empatia, né, por ele, justamente por ele retratar que, na prática, eles estavam ali apenas e somente, né, entre amigos, fumando um cigarro, coisa do tipo. Ou seja, né, há uma reação desproporcional, entendeu? Desse ambiente do crime, né, dentro dessa realidade. Ou seja, nenhum lugar está seguro, digamos assim, né? É isso que o conto quer transmitir, beleza? Próximo conto, gurizada, se chama o conto O Cego. Legal? Esse conto aí, O Cego, é um conto que agora volta a ser narrado na terceira pessoa, legal? Esse conto aqui da terceira pessoa vai focar num personagem chamado Matias. Ele que é o cego, né, do título. Matias é cego, ele foi meio que abandonado pela família dele, ele até conta que ele tinha um irmão também, que meio que largou ele de mão, assim, porque ele era cego, não podia ajudar com nada e tal. Então ele fica nos ônibus, nos metrôs da cidade do Rio de Janeiro, pedindo dinheiro, né? Pedindo ajuda, assim, né? Para as pessoas, falando, ó, eu sou cego, que você puder me ajudar, né? Eu preciso pagar aluguel, não sei o quê. E assim, ele arruma um dinheirinho ali, um dinheirinho aqui. E um dia, nessas idas e vindas, ele conhece um menino, certo? Que faz desenhos. Olha só, né? Que ele não enxerga, cara, e o cara faz desenhos. E o menino diz que desenha muito bem, o menino diz que vende esses desenhos, inclusive, e porra nenhuma, piada, né? Tudo bem, ele desenha bem, mas vende nada. E aí o Matias gosta dele, né? Chama ele, inclusive, de desenho, certo? Chama o Piá, né? Apelida ele, né? De desenho. E os dois viram melhores amigos, assim, certo? Tanto que o Matias chama o desenho para ir morar com ele, né? Para dividir lá o barraco, que é pequenininho e tal, para os dois ficarem lá. Daí um cuida do outro, né? Um acaba, né? Enfim, ali virando uma espécie de uma relação meio que pai e filho, ou irmão mais velho e irmão mais novo, né? Os anos passam, legal, e assim, é bonito ver que o Matias e o desenho realmente desenvolvem uma amizade bem próxima, né, bem forte, mas marcada pela miserabilidade, sabe? Marcada pela falta, né, galera, né, de quaisquer outros quesitos que digam aqui sobre normalidade. Então, assim, todo o dinheiro que eles ganham, eles vão lá, compram drogas, usam juntos, entendeu? Certo? É uma realidade bem negativa, né? A qual os dois fazem parte, legal? E assim, depois disso o desenho até vai ficar mais velho, vai arrumar um emprego de, se não me engano, mototaxista, né, alguma coisa assim. Ele, ou seja, ganha mais grana, ajuda, né, o Matias e tal. Então existem momentos ali na história em que, né, são momentos mais emocionais, assim, sabe? São momentos que retratam uma realidade bonita. Mas o desfecho é a ideia da, digamos, da precarização total, assim, sabe? Aquela ideia da circularidade, né? Aquele enredo, que é aquele enredo circular, beleza? Por quê? Porque a continuidade da precariedade, galera, vai, bom, continuar, né? O Matias sobrevive a esse abandono, né? Num arranjo muito frágil entre a solidariedade das pessoas e o abandono completo e, assim, total, né? Da sociedade e de todo mundo. E aí vive ele o, né, desenho, né, enfim, dessa forma. Então, a percepção,
sensorial, galera, é um elemento importante nesse conto, né? Ou seja, o som, né? A voz, tal, porque essa, né, a percepção sensorial é uma metáfora para essa cegueira social. Assim como o Matias não enxerga essa realidade, né, tudo mais, nós, enquanto viventes de uma sociedade excludente pra caramba, também preferimos não ver, né, enfim, esses indivíduos. Nós os invisibilizamos, nós estamos cegos, né, enfim, para esses Matias, para esses desenhos, né, para essas pessoas que vivem como eles. Ah, basta andarem nos centros das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, né? E a gente sempre enxerga pessoas assim, até mesmo como a gente vê nesse conto, dentro do ônibus, aquele cara que pede dinheiro, aquele cara que diz que tá passando fome, coisa do tipo, as pessoas falam, ah, tá, não tenho nada, tá bom, tá bom. Meio com raiva, já assim, ah, tá bom, tá, não tenho nada. Ou então, quando dão meio assim, ah, tó, isso aqui pra você calar a boca e ir embora, né? É isso, o conto é sobre isso, é aquela cegueira branca, né, da qual fala, por exemplo, o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura aí, né, enfim, em língua portuguesa, o José Saramago, na sua obra, um ensaio sobre a cegueira. Né, dá para dizer que, claro, né, guardadas as proporções, obviamente, nesse sentido há um paralelo aqui, né, nesse conto. Beleza? Muito bonito, né? Esse conto aí é muito legal. Bom, gente, o conto Mistério da Vila é o 11º conto, antepenúltimo da história. Nesse conto Mistério da Vila, gente, a gente vai ter aqui, ó, de novo, um narrador na terceira pessoa, legal? Esse narrador na terceira pessoa vai focalizar, nesse caso, não em uma, mas em 3 crianças. Vai focar mais, na realidade, em uma delas, né, no tal do Juan, legal? Mas, ó, tem o Juan, tem a Thaís e tem o Matheus, né? Cada um deles digamos, pertencente, né, é filho de uma família, digamos assim, religiosa, né? Um deles é evangélico, o outro é católico, né? O outro lá é testemunho de Jeová, legal? Ou seja, todos são do cristianismo, né? Mas cada um deles tem, cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Porém, gente, dentro da vila, né, que eles moram ali, existe uma mulher chamada Dona Iara, certo? Eu vou usar o termo que está lá no conto, ó. Ela é chamada de macumbeira. Provavelmente ela segue naquelas religiões afrodescendentes, como a Umbanda, né, o Candomblé e tantas outras aí. Mas assim, no conto está escrito isso lá, macumbeira, beleza? E a história é que a Dona Yara já havia ajudado a família das crianças outras vezes, certo? Ajudou a Thaís lá quando ela teve uma crise de asma, ajudou o Matheus, uma febre que não passava, o médico não descobriu o que era, ela fez umas ervas lá e ajudou o Piá, o Juan também. Então, assim, a ideia é que todo mundo respeitava ali a Dona Yara, né? Todo mundo achava que ela era uma mulher que tinha, sei lá, poderes místicos, assim, né? E ela, inclusive, já havia ajudado, né, esses 3 meninos aí, essas 3 crianças, o Juan, Thaís e o Matheus. O fato é que ela, por ser essa macumbeira, claro, sofria muita intolerância, né? Muito preconceito, tinha não só essa intolerância religiosa, mas também essa intolerância contra a própria fé, né, que ela professava e tal. E claro, né, tinham várias histórias, né, galera? Imagina, você é criança, tem um terreiro ali do lado da tua casa. Você quer saber o que acontece lá? As crianças ficavam olhando no muro, tentava, né, bisbilhotar o que acontecia e tudo mais. Bom, o fato é que a tal da Dona Yara, ela vai ficar doente, vai ser internada no hospital, assim, e ela vai ficar literalmente entre a vida e a morte, assim, ela fica bem doente mesmo, bem mal, né? E aí é legal que todo mundo ali se junta para orar por ela, né? Para sei lá, né? Enfim, desejar que ela melhore logo. Tanto os caras que eram evangélicos, quanto católicos, quanto os testemunhos de Jeová, nessa hora, né, não tem ali intolerância religiosa, entende? Todo mundo se une em torno da mesma ideia. E depois ela melhora, certo? Ela volta, né, para casa dela e o Juan, certo, né, enfim, que é o personagem mais próximo ali, né, dela e tal, da família, vai superar o medo que ele tinha de entrar no terreiro, de saber o que acontecia lá dentro, né, e vai começar, inclusive, ó, a frequentar, né, a casa da Dona Yara, legal? Ouvindo as histórias que ela conta sobre a vida dela, as histórias que ela conta sobre a religião dela, não que ele vire da religião dela, não é isso, mas entende? Meio que se vence, né, esse preconceito, sacou? Se celebra, né, essa junção, essa união, legal? É bonito aí, vai. O desfecho desse conto talvez seja um dos poucos do livro que tem um desfecho mais, né, assim, otimista, certo? Encorajador, pelo menos. Então, basicamente é isso, é a celebração da tolerância, a aproximação, né, enfim, das pessoas pelo sincretismo, na verdade. É o modo como, às vezes, galera, dentro desse ambiente da favela, por mais que lá dentro haja pessoas das mais variadas crenças, ordens, né, credos, ideologias e etc e tal, né, existe uma comparação muito fácil, né, entre o que é o discurso oficial e as práticas locais, né. Então, há uma, sei lá, visão, né, de que, não, na favela só tem macumbeiro, né, e tudo mais. E, na realidade, a religião que mais cresce, né, dentro desses ambientes de comunidades no Brasil hoje é o cristianismo pentecostal, né, o evangélico,
certo? Então, assim, a ideia do conto é mostrar um pouco esse preconceito, né, que existe contra as pessoas que vivem nesse ambiente, que professam religiões que são diferentes, que têm, enfim, né, visões de mundo distintas. Legal? Bem bonito. E o mistério, qual que era o mistério da vila? Era que eles não sabiam, as crianças, o que se passava efetivamente, certo? Dentro do terreiro. Eles descobrem depois, eles descobrem que é apenas mais uma religião, assim, sabe? Que eles adoram a um Deus, que eles fazem cantos, né? Não tinha nada de mais do que eles achavam que teria. Legal, gente? Muito bem, vamos para o 12º e penúltimo conto da história, galerinha do livro, chamado Sextou, legal? Esse conto, de novo, é narrado na primeira pessoa, só que aqui a gente não tem a focalização em ninguém. É narrado em primeira pessoa por um jovem, né? Ele tem ali os seus, talvez 17, talvez 18 anos, é bem jovem, mas não tem nome, né? Essa é outra característica da literatura pós-moderna, né, galera? A gente não nomeia muitos personagens, justamente para dar essa ideia de que ele é pertencente à realidade social, sei lá, de todo mundo, né? Ele não faz parte de uma única realidade, ele é fruto, né, enfim, de toda essa soma aí de experiências das quais todos nós fazemos parte aí na tessitura social. Legal? Dentro da história, esse jovem, ele perde lá a mesada que a mãe dele dava e tal, e ele precisa de grana, então ele vai querer arrumar autonomia por meio de um trabalho. Então a temática dele trabalhando é o grande lance desse conto. Ele trabalha como entregador de panfleto, homem-placa, certo? Aquele cara que fica aquela plaquinha, né, em si. Ele faz de tudo um pouco, né? Passa por diversas ocupações e tudo isso, essas diversas ocupações, só reforçam, galera, né? Esse contraste entre as classes sociais, né? Porque quanto mais ele trabalha, mais ele se esforça, mais ele labuta ali de noite a dia, mais ele percebe que ele precisa suar muito, assim, para ter o mínimo, né? Para ter um tênis melhor, para ter uma roupa bacana e tal, diferentemente das pessoas, né, que ele vê ali massa no cotidiano. Bom, ele recebe salário, né, no final do mês, lá no comecinho de um mês e tal, e decide então ir até um lugar lá para comprar maconha, porque ele queria fumar uma maconhazinha, e ele depois iria até comprar um tênis também e tal. E aí ele tava com, né, enfim, foi lá comprar maconha, e daí ele sobrou R$ 100 no bolso. Daí ele falou, esse 100 eu vou pagar a conta de luz, né, nesse mês e deixo quieto, eu compro tênis no mês que vem. E aí ele tá andando, de repente 2 policiais param ele. E esses policiais param ele, revistam a mochila, revistam ele, acham R$ 100, acham, né, enfim, 5 pacotinhos de maconha, que eles já falam que são 12. Tá? Ou seja, inclusive, né, falsamente, né, acusam o tal do nosso protagonista aqui de estar com mais droga do que de fato ele possui. E ele fala, mas isso é um absurdo, uma injustiça, não sei o que tá. E aí os caras falam, se você tá achando ruim, a gente te leva pra delegacia, cara. Daí você resolve lá com o delegado. É claro que ele não quer, né, óbvio. Porque daí ele sabe que ele nunca mais vai sair, talvez, da delegacia. Então o que ele faz? Ele fala, pô, então levem a droga aí, pesado, só deixa eu seguir meu caminho. Daí os policiais falam, não, a gente não quer essa porcaria, essa merda aí fica com você, a gente quer os seus R$ 100. Aí ele fala, ô, seu polícia, mas esse 100 pila aqui é pra eu pagar minha conta lá de luz e não sei o que. Ele fala, cara, acenda aí a tua vela, né, tua vela no caso, o teu baseado, e ilumina aí a tua casa e se dane. Né? Ou é isso, ou você é preso. Aí ele pega e dá os R$ 100, né, então pro policial. E, bom, acabou, né, o conto. Ele fica com aquela cara de bunda ali, né, coitado, sem os R$ 100 que ele ralou ali muito para conseguir. E, claro, ele fica também apenas com os seus pacotinhos de maconha lá, legal? Então, assim, eu acho que o conto é isso, né, galera? É a ideia da desigualdade social na sua forma mais pura, né? O preconceito, o racismo também, né? Porque para um menino porque ele é negro, porque ele tem esse estereótipo, esse arquétipo do morador da favela e tal, o abuso policial, né? Enfim, aqui todos esses elementos são temas não apenas recorrentes nesse conto Sextou, né? Mas em todos os outros. Então, o Sextou do Piá aqui, que ele achou que fosse massa, né? Ele ia talvez comprar um tênis, ou nem isso, e ele é só uma baseadinha em casa e tal. Acabou, né? Acabou aí o Sextou do cara. Assim como o Sextou acabou, acabou a semana, o mês inteiro, né? Acabou a vida do cara, né, velho? Porque ele percebe que esses contextos, né, gente, essas situações, infelizmente, são sempre muito recorrentes. Legal? Vamos então agora para o último conto do livro, galerinha. E olha aí, ó. O conto se chama Travessia, legal? E nesse conto nós voltamos aí também para a terceira pessoa, legal? A gente tem aqui a terceira pessoa com a focalização em um homem chamado Beto, legal? Ele que é o protagonista aí, né, enfim, da história. O Beto, ele é um cara ligado ao tráfico ali, né, da região onde ele mora, do morro onde ele vive e tudo mais. Ele é um cara até respeitado, assim, sabe? A galera acha que ele é um cara, né, que tem qualidades, né, que pode subir na hierarquia do crime ali. Inclusive, agora ele vira uma espécie de segurança da Boca lá, sabe? E aí o dono da Boca falou, se um cara que vier e fizer um sinal de uma facção rival ou qualquer outra coisa, você passa o cara, né? E ele tava doido para atirar lá com né, o tal do Beto, para ele poder atirar com a metralhadora que ele tinha. Ele queria muito dar um tiro com aquilo em alguém, em alguma coisa e tudo mais.
Os dias se passam e um belo dia um rapaz vai comprar drogas lá e faz um sinal de uma facção rival, né? E aí o tal do Beto não pensa meia vez, né? Ele vai, ó, disparar a metralhadora dele, certo? Nesse rapaz, matando esse homem na hora, né? Esse usuário aí. O que era para ser uma coisa muito boa, né, até comemorada lá tal pela facção dele, na realidade virou um puta um puxão de orelha aí, né, pro tal do Beto. Por quê? Porque o dono da boca fala pra ele, cara, como é que você faz isso aqui, velho? Você tinha que apontar a arma para ele, enfiar ele, sei lá, dentro de um carro, levar ele lá na casa do caramba, entendeu? Matar o cara e desovar o corpo lá. E agora? Você que resolva aí, cara. Você vai ter que pegar o corpo dele, botar dentro do carro, né, ir lá não sei para onde, vai que os polícias te pegam no caminho. Ou seja, mané, você fez uma coisa muito errada, você foi muito, né, enfim, aqui imprudente naquilo que você fez. Vejo que o crime tem as suas, né, enfim, aí características também. E aí, galera, para desovar esse corpo, né, vai começar uma verdadeira, como diz o título do conto, travessia, né? Literal mesmo, que ele precisa atravessar metade da cidade, mas simbólica também, né? Porque é uma travessia também para o próprio Beto. Né, ele percebe que talvez essa realidade da qual ele faça parte não é a realidade que ele sempre quis, né? Ele precisa arrumar um outro trabalho, digamos assim, né? Ele precisa ir para um outro caminho legal, né? Então, assim, ele, nossa, gente, é uma verdadeira epopeia mesmo ter ele conseguir efetivamente lá se livrar, né, do corpo. E aí ele consegue fazer isso, ele se livra, volta, né, pro morro dele, e quando ele volta para lá, o chefão lá do tráfico expulsa ele do morro, certo? E ele, o Beto, então fala, pô, isso foi bom, cara, porque eu posso agora recomeçar. Só que esse recomeço, ao mesmo tempo que é ambíguo, né, é precário, porque muito provavelmente ele não vai recomeçar, ele vai voltar para o mesmo ciclo, né, do qual ele faz parte. Ou seja, vai trabalhar no crime, vai continuar sendo alguém que infelizmente está ali, né, sendo oprimido, né, ele vai infelizmente se tornar uma pessoa extremamente, né, condizente, digamos, com a realidade da qual ele faz parte. Então, o encerramento do conto, gente, na minha opinião, é um encerramento muito potente pro livro, de forma geral, né? Por quê? Porque, assim, esse conto, ele vai condensar, ele vai fundir, ele vai amalgamar, né? A violência estruturada, a violência lógica do comando nas comunidades, né? E também essa ideia, ó, de uma travessia, ele vai amalgamar, juntar tudo isso com uma metáfora, né? A metáfora da linearidade, assim, sabe? Tá no limiar, certo? Entre ser expulso daquela realidade, migrar para outra condição, continuar ali, permanecer. Você entende? É tudo muito tênue, é tudo muito assim fugaz, né? É tudo muito difícil, legal? Então, ou escolhe alguma coisa, né? Ou se responsabiliza, certo? É sempre uma coerção estrutural muito grande, legal, gente? Essa é a grande temática desse livro aí, desse conto, beleza? Então, dentro da história e de todas as histórias, como vocês viram, a gente tem, né, temáticas bastante parecidas. E justamente por isso, né, esse é um livro muito, muito, muito importante para você prestar atenção nos contos, enredos, personagens, nessas críticas possíveis que possam ser feitas aí também, legal? Nesse sentido, ó, se precisar ali, né, enfim, do materialzinho de revisão, e listas de exercícios ou coisa do tipo, tá aí embaixo, ó. Se inscreve aí no canal, leituras, né, enfim, de vestibular, vai lá no Instagramzinho lá do prof, beleza? E se inscreve também, eu tenho certeza que você vai encontrar coisas bem legais aí, materiais para te auxiliar e ajudar, beleza? Então, lindão e lindona, é isso aí, ó. Eu espero que você tenha curtido, gostado, aprendido aí, né, enfim, vários elementos nessa aula de hoje, beleza? Mais uma vez, eu deixo aí, ó, né, enfim, abaixo para você, né, os elementozinhos associados aí às minhas redes sociais. Espero que esse contexto tenha auxiliado você aí muito bem aí na sua vindoura prova. E claro, é assim que eu desejo, né, enfim, a você aí uma excelente, né, avaliação, que você acerte muitas questões, que você certamente se dê muito bem aí nas avaliações que estão chegando, beleza? Então é isso. Grande abraço do professor Helder. Foi um inenarrável, incomensurável, né, enfim, aí, privilégio e prazer ter tido a honra, né, de dar aulas aqui para vocês ainda aqui virtualmente, beleza? Beijão do Helder aí, valeu, até mais. Tchau.